Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere uma moeda não viciada tendo uma face cara e uma face coroa. Ao lançar essa moeda 5 vezes, a probabilidade de se obter pelo menos 3 faces coroa é. Então, moeda normal, uma face cara é outra coroa. Eu vou fazer o lançamento dessa moeda por 5 vezes. E eu quero saber a probabilidade de que aconteça pelo menos 3 faces coroa. Então não pode sair somente uma coroa, nem somente duas coroas, tem que sair 3 ou mais, né? Pelo menos 3 coroas. Muito bem. Eu vou aqui codificar que a face coroa, que é aquela que nos interessa, eu vou codificar com a letra C. Normalmente em problemas de moeda se faz isso. A face coroa se codifica como letra C e a face cara eu vou codificar com a letra K. Normalmente se usa essa codificação aqui para cara e coroa em exercício de lançamento de moedas. Pois bem, e aí eu quero que saia pelo menos 3 coroas. Então eu vou pensar assim, ó. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Então eu vou considerar aqui, ó, no início saindo 3 coroas, tá? O primeiro lançamento sai coroa, segundo sai coroa, terceiro sai coroa. Já garanti as 3 faces coroas e aqui as outras duas que são caras. Muito bem. E agora eu vou para o cálculo disso. Para a primeira moeda sair coroa, eu tenho 1/2 de chance, eu tenho 50% de chance de ocorrer isso, né? Ou ela sai cara ou ela é coroa. Então a chance dela sair coroa na primeira moeda é 1/2. Na segunda moeda, da mesma maneira, 1/2. Na terceira, também é uma chance entre duas. Quando a face é cara, aqui também é a mesma situação. Qual é a chance de sair cara no lançamento de uma moeda? Também é 1/2. Por quê? Porque eu tenho duas possibilidades, ou cara ou coroa. Então a chance de sair cara é também 1/2. E da mesma maneira, no último lançamento, também 1/2. E o que eu faço com essas frações 1/2? Bom, aí eu multiplico todas elas entre si. Princípio multiplicativo. Por quê? Porque eu quero que esse acontecimento aí, ele ocorra ao mesmo tempo. Eu quero que a primeira seja cara, aliás, a primeira seja coroa, seja coroa, seja coroa, cara e cara. Eu quero que isso aconteça em conjunto, de forma simultânea. E simultaneidade em análise combinatória ou probabilidade indica multiplicação. Então, multiplicando isso, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, numerador 1, e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado na quinta potência, que dá 32. Então, a chance de sair exatamente esta sequência, coroa, 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 cara, cara, essa sequência é 1/32avos. Logicamente que não tem isso aqui nas alternativas. Por quê? Porque eu posso alterar a ordem dessas 3 coroas. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a sequência sendo a primeira coroa, a segunda coroa, só que a terceira não coroa. Cara, e aí sim a quarta coroa e depois cara. Poderia ser ainda cara, aqui ó, cara de novo e coroa. Eu continuo tendo as 3. Então eu tenho muitas possibilidades de ter aí 3 coroas e 2 caras. E nesta sequência aqui também vai acontecer de 1/2 para cada lançamento, 50% de chance para o resultado pretendido. De novo, eu vou usar aqui produto das probabilidades de cada etapa, de cada lançamento. E, claro, esse resultado, de novo, 1/32. Então, é 1/32avos para cada conjunto de resultados desses 5 lançamentos. Mas, como tu observaste, eu tenho vários caminhos de ter 3 coroas. Então, eu vou abrir aqui uma outra lâmina e vou
listar esses caminhos todos de ter as três coroas, tá? E aí eu estou fazendo um processo resolutivo inicialmente dessa questão, usando um método descritivo, um método analítico. Então, estou usando o raciocínio descritivo para a resolução. Depois dessa resolução, eu vou fazer uma outra usando probabilidade binomial. Tá? Então, eu tenho dois métodos resolutivos para essa questão e eu vou te apresentar os dois. Ok? Então, vamos aí para a próxima lâmina. Então, aqui nessa lâmina, eu vou fazer a descrição de todos os casos possíveis da apresentação de, no mínimo, três faces coroa. Então, eu vou colocar aqui o código mais uma vez, lembrando para ti que coroa coroa, eu vou usar a letra C e para a face cara eu vou identificar como letra K. Ok. E aí, o primeiro caso que eu tive aqui foram as três caras no início. Eu vou usar essa cor aqui. Olha só. Eu tive coroa, coroa, coroa e as duas últimas caras. Eu nem vou colocar as caras aqui, vou deixar em branco as caras. Três coroas, certo? E isso, lembra, deu 1/32 avos. Cada conjunto de solução, de resultados, é 1/32 avos. Ok, então tenho aqui, vou colocar aqui, ó, probabilidade de cada caso, tá? De cada caso, de cada resultado. É 1/32 avos. Deixar isso anotado que veio lá da outra lâmina. Bom, então eu tenho coroa, 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 depois cara a cara. Eu posso ter também aqui, ó, coroa, coroa e a terceira coroa aqui, ó. Ou ainda coroa, coroa e a outra coroa lá no final. Então eu estou trabalhando com três coroas, duas e aqui duas. Não tem outra forma, né, de ter-se aí duas coroas no início. Então eu vou agora para coroa, coroa, coroa. É uma outra possibilidade. Posso ter também coroa, coroa e coroa. Muito bem. Eu posso ter ainda coroa, coroa, coroa. Três casos, né? E posso ter ainda aqui coroa, em branco, coroa, coroa. Posso ter ainda coroa, coroa, coroa. Eu posso ter ainda aqui coroa e as duas últimas coroa. E tá faltando um caso que as três últimas coroas eu já tenho. Pode ser as duas primeiras e a última. Aqui a primeira, essa aqui coroa, coroa e aqui coroa. Era essa que estava faltando. Essa já está lá. Tá faltando coroa, coroa, coroa. As três juntas aqui no meio. Não, já tem lá também. Essa aqui já tem. Então, coroa. Ah, esse caso aqui tá faltando. Esse aqui, ó. Coroa, coroa, coroa. Agora sim. Eu tenho aí todos os casos da manifestação de três coroas. E automaticamente, eu tenho aqui, ó, as outras duas, que são as caras. Ok? Então, o método descritivo, de forma bem detalhada e também num formato de resolução analítico, né, o descritivo. Ok. Bom, mas isso aqui, olha só, são três coroas. Vou usar a cor aqui, ficar mais legal. Aqui eu tenho três coroas. Se fosse, a pergunta fosse, ao lançar essa moeda, a probabilidade de obter-se exatamente três coroas, aí seria esse conjunto de 10 resultados. Seria 10 vezes 1/32 avos. Inclusive, simplificando isso, daria 5/18.
5, 16. Certo? Seria isso. Se fosse exatamente 3 coroas. Mas quando ele fala, então aqui eu tenho 10 casos, tá? Mas quando ele fala que são pelo menos 3 coroas, eu posso ter 4 coroas. Ah, bem pensado. Eu posso ter 4 coroas, que seria, por exemplo, coroa, 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 coroa. Tem pelo menos 3. Pode ser ainda coroa, coroa, coroa e coroa. Pode ser ainda coroa, 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 coroa. 4 casos. Pode ser ainda coroa, 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 coroa. 4 casos. Ou ainda pode ser coroa, coroa, coroa. Os 4 últimos 4 casos. E, de novo, né? Essa outra moeda aqui com o resultado cara. Eu tenho aqui exatamente 4 coroas e uma cara. Então aqui eu tenho mais 5 casos. E ainda eu posso ter o último caso, que seria o quê? Todas elas coroas. 5 coroas. Que seria coroa, 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 nenhuma cara. Isso aqui me dá mais um caso. Então, a probabilidade de ocorrência aqui, a probabilidade desse evento ocorrer, é o quê? São 10 mais 5, 15, mais 1, 16. 16 vezes cada situação. Lembra? Cada situação é 1/32 avos. Então, 16, 1/32. Aí eu posso aqui simplificar, né? 16/32 por 16, que dá 1. E aqui dá 2. E a probabilidade resulta 1/2, 1/2, alternativa E. Então, isso é um método resolutivo, que dá um pouco de trabalho, porque é um método analítico, então, elaborar todos esses casos, mas é um procedimento que aí, inclusive, demonstra aí, né, te dá a ideia bem clara de como o exercício acontece, né, como que ele se constrói, ok? Na próxima lâmina eu vou fazer uma outra resolução, que é uma resolução através da probabilidade binomial. Então, nessa lâmina aqui, eu vou te mostrar a resolução, uma segunda resolução para essa questão, que é uma resolução um pouco mais curta e que utiliza a ideia de probabilidade binomial. Antes, propriamente, da aplicação da ideia, do conceito, da expressão, eu vou aqui pontuar as características de uma probabilidade binomial. Probabilidade binomial. Bom, quando eu posso empregar isso na resolução de um exercício? Basicamente, probabilidade binomial demanda duas situações. A primeira, que o resultado de um evento, o resultado de alguma situação probabilística, ele é duplo. Como assim? Ou ele acontece um sim, ou acontece um não, que a gente chama de sucesso e fracasso. Então, ou a situação ela acontece ou ela não acontece. É o sim ou o não. É o homem, é a mulher, é a cara, é a coroa. É duas cores, por exemplo, verde e marrom. Então, sempre que eu tenho duas possibilidades de resultado, de certa maneira satisfaz a ideia de probabilidade binomial. E a probabilidade binomial tem o seu emprego quando o objetivo do exercício, quando o objetivo é determinar a probabilidade de ocorrer, de que o evento ocorra, né? De ocorrer um certo número, de ocorrer uma certa quantidade de K, ocorrer
K vezes em N tentativas. Certo? Então, eu vou fazer N lançamentos, N tentativas, N testes, N questões. Então, eu vou fazer N vezes o evento. E eu quero que nessas N vezes aconteça, nessas N tentativas, eu quero que tenha aí K ocorrências, K vezes o acontecimento, certo? Então, já sei que o N é o total, portanto, aqui, ó, N é o total de lançamentos, é o total de tentativas, e o K é a quantidade de sucesso. Quantas vezes ocorre? Certo? Bom, então, basicamente é o resumo da aplicação da probabilidade binomial. E aí, a expressão que define a probabilidade binomial, vou colocar aqui a probabilidade, vai ser dada pelo número binomial n na classe K de P elevado na K vezes Q elevado na N menos K. Vezes Q elevado na N menos K. Bom, nota que N é o total de lançamentos, total de tentativas, K é o número de ocorrências, número de vezes que acontece. Aqui também, ó, K e N. Tá, mas esse P e esse Q, o que que é? Bom, aí eu vou traduzir para ti aqui, ó. O P é o número de sucesso, a probabilidade de sucesso. Probabilidade de sucesso. E o Q é a probabilidade do não, é a probabilidade do fracasso, da não ocorrência. Ok? Então tá aí. Bom, agora eu vou então para os cálculos. Olha só. Eu vou começar aqui com, com 3 caras, tá? Olha só, exatamente 3 caras. Aliás, 3 coroas. Para 3 coroas, olha só o que vai acontecer. Eu tenho 5 lançamentos, N é 5. Eu quero 3 ocorrências. O P é um meio, né? Ocorrência de cara e de coroa são iguais, inclusive. Então, um meio elevado na K. Lembra que o K aqui é o número de ocorrências nos lançamentos. Então, isso aqui é 3. Vezes aqui, de novo, probabilidade do Q, que é o fracasso, seria, então, correspondendo à cara, né? Isso aqui é a coroa, o sucesso. E aqui o meio também, que é cara, que é considerado fracasso. E aí isso vai ser N menos K. Então aqui será 5 menos 3. Portanto, o expoente aqui é 2. Aí eu tenho que resolver aqui, ó. Isso aqui tudo é produto. 5, 3 a 3. Esses números binomiais aqui, ó, são resolvidos com a mesma estratégia da fórmula das combinações, tá? Não são combinações, tá? Mas a fórmula coincide. Então eu tenho aqui nk vai ser igual a n fatorial. Aqui vai ser k fatorial e n menos k fatorial. É a mesma fórmula das combinações. E aí, já substituindo isso, vou fazer aqui de outra cor. Eu tenho 5 fatorial. O k é 3. 3 fatorial. N menos k, diferença. 5 menos 3, 2. 2 fatorial. Abro o 5 até o 3. 5, 4, 3. Segura no 3. 3 fatorial, 2 fatorial. Cancela 3 fatorial, 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Divide por 2 fatorial, que é 2, isso dá 10. Então, eu tenho que isso aqui, ó,
resultou 10, vezes 1 meio ao cubo vezes 1 meio ao quadrado, isso dá 1 meio na quinta potência. E aí ficou igual na outra lâmina, nós já fizemos isso. Eu tenho 10 vezes 1, 32 avos. Eu tenho aqui 5, 16. Ah, mas não tem essa resposta aí. Realmente, não tem por quê? Porque isso aqui é a probabilidade de resultar exatamente 3 coroas. Ele quer pelo menos 3 coroas. Então, exatamente 3 coroas é 5, 16. Tá, e se for 4? 4 coroas. 4 coroas. Aí eu tenho, aplicando da forma mais rápida, ó, N é 5 lançamentos. Eu quero 4 coroas. Então, o K é 4, 4 ocorrências. 1 meio elevado na 4, que é o K aqui, ó, 1 meio elevado na 4, vezes a probabilidade do insucesso, que também é 1 meio por coincidência, elevado na primeira, por quê? Porque eu tenho N menos K, 5 menos 4. Isso resulta, se eu resolvo aqui, ó, 5, 4 a 4, vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó, 5, 4 a 4. Eu tenho 5 fatorial, embaixo 4 fatorial, e do lado, ó, N menos K, 5 menos 4, 1, 1 fatorial. Abro 5 até o 4, 5 vezes 4 fatorial, segurando 4, 4 fatorial, 1 fatorial, cancela 4, 5 sobre 1. O fatorial aqui, ó, é 1, 5 sobre 1, que é 5. Então, esse número binomial aqui, ó, esse coeficiente binomial, ele resulta 5. Vezes aqui de novo, ó, 1 meio elevado na quarta vezes 1 meio elevado na quinta, mais uma vez é 1 meio elevado, meio na quarta vezes, é 1 meio na quarta vezes 1 meio na 1. Isso vai dar 1 meio na quinta. Então, aqui eu tenho 5 vezes 1, 32, vezes 1, 32. 5, 32. E o último caso é o quê? O último caso são as 5 coroas. Nos 5 lançamentos, qual é a chance? Pô, é uma chance só, ou seja, já dá para perceber que isso aqui, ó, é 1/32 avos. Mas eu vou fazer o cálculo que vou aplicar para ti aqui. Ó. Vai me dar 5 lançamentos, eu quero 5 sucessos, eu quero 5 coroas, 5, 5. Aqui, 1 meio elevado na 5, vezes 1 meio elevado na 0, né? Lembra que aqui, ó, é n menos k, 5 menos 5, 0. 5, 5 aqui, se eu faço a fórmula, né? Eu vou armar para ti aqui num cantinho, ó, depois tu finaliza. Isso ficaria assim, ó, 5 fatorial, em cima é o todo, e embaixo é o P, 5, é o K, 5 fatorial, e do lado a diferença. 5 menos 5, 0, 0 fatorial. Vai cancelar aqui, ó. Isso vai dar 1 sobre 1. O fatorial de 0 é 1. 1 sobre 1 que dá 1. Então, aqui eu tenho 1 vezes 1 meio na quinta vezes 1 meio na 0. Lembra que 1 meio na 0 é 1, porque tudo que é elevado na 0 dá 1. 1 meio na quinta vezes 1 é 1 meio na quinta. 1 meio na quinta potência é 1/32 avos. Então, 1 vezes 1/32 avos, 1/32 avos. Como de fato, né, nós já vimos até discutido. Então, eu tenho aí 3 situações. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 1/32 avos. Eu tenho 5/32 avos e tenho 5/16. Mas aí, olha só, como eu já tenho denominador 32, aqui é interessante que tu use isso aqui, ó. Em vez de simplificar, tu deixa assim, 10 vezes 1, 10,
10/32. Então aqui eu vou usar 10/32. E aí eu preciso fazer a soma desses três casos. Estou com um pouco espaço aqui, mas eu acho que eu consigo aqui, ó. Vou botar um igual, tá? Que vai ser a probabilidade, e vou colocar aqui, ó. O denominador é 32. Deixa eu armar aqui bem na calma. 10/32 mais 5/32 e mais 1/32. Conservo o denominador, que é 32. Aí eu tenho 10 mais 15, 5, 15, mais 1, 16, 16/32. Aí lembra, né? Simplifica aqui. Olha só, realmente eu vou encontrar um meio. Tá aqui, então, mais uma vez, usando esse método aí, um meio, alternativa E, ok? Então essa parte aqui ficou um pouco mais longa porque eu quis aqui te mostrar, né, a ideia de probabilidade binomial, como é que ela se dá, a condição necessária, como se faz, o objetivo. Então eu fiz ele com bastante detalhe. O vídeo fica sempre um pouquinho mais longo aqui do que nos outros canais, né? Mas sempre o objetivo é o teu sucesso, é a tua melhora, o teu entendimento por completo, uma resolução mais explicativa que realmente faça sentido aí nos teus estudos, ok? Quando o aluno tem um pouco mais de facilidade e acha que o vídeo está muito vagaroso, né, ele pode colocar na velocidade 2 ali, que não vai atrapalhar, e tu vai fazer o vídeo andar no dobro, vai ter menos tempo, né, vai ter a metade do tempo, e tu vai poder acompanhar, certo? Ficamos por aqui, forte abraço, né? Te peço aí inscrição no canal, também pode deixar o teu comentário, também pode deixar aí o teu gostei. Bons estudos, forte abraço e até a próxima vez.